Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos iniciando mais um podcast, Conversando com Kardec. E hoje, nossa aula de número 60, nós vamos tratar de dois temas. São dois temas curtinhos, com poucas perguntas, então a gente vai fazer num dia só. O primeiro tema é a transmissão oculta do pensamento, ou seja, se nós conseguirmos transmitir o nosso pensamento para outra pessoa e ela captar esse pensamento. E no segundo tema nós vamos falar sobre a letargia, a catalepsia e as mortes aparentes. Os dois temas, eles estão na parte segunda do Livro dos Espíritos. E estão as duas lá no capítulo 8. Porque nós ainda estamos falando da emancipação da alma, né? Desse momento em que o corpo adormece, né? Do que nós realizamos o sono, mas a alma consegue se desprender e ter relação com outras pessoas. Então nós vamos iniciar pela transmissão oculta do pensamento. E a primeira pergunta que é feita sobre a transmissão do pensamento é a seguinte: que é o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge em muitos pontos ao mesmo tempo? Então nós muitas vezes percebemos que quando uma pessoa descobre uma coisa, várias pessoas parecem que têm a mesma ideia. Às vezes até no nosso trabalho a gente percebe que a gente tem uma ideia que alguém também apresenta quase simultaneamente. Ou às vezes nós percebemos até em relação ao mundo, né? De repente várias pessoas estão trabalhando com as mesmas descobertas, com as mesmas pesquisas, e todas elas mais ou menos ao mesmo tempo chegam a mesmas conclusões. Então a pergunta é: qual a causa disso, né? Por que essa ideia surge em diferentes pontos da Terra ao mesmo tempo? E aí a resposta que os espíritos nos dão é que eles já nos falaram, né, que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Inclusive na aula anterior a gente verificou que os espíritos que são afins, né, que têm interesses comuns, eles se procuram durante o sono do corpo físico e vão realizar, nesse desprendimento do espírito, assembleias, reuniões que vão tratar do mesmo tema, né? Quando nós nos acordamos, né, quando nós voltamos à vida de vigília, o espírito ele tem aquela intuição, né? Se lembra do que aprendeu, né? Não exatamente se lembra de tudo que viveu, mas ele guarda aquela intuição do que ele aprendeu lá. E nós sabemos que o nosso mundo, que nós vivemos encarnado, é uma cópia do mundo espiritual. Então lá no mundo espiritual tem coisas muito mais avançadas que as que nós temos aqui. Então ele vai lá, aprende alguma coisa, volta com aquela intuição e ele acha que foi um invento dele. Nós sabemos que muitas coisas que nós inventamos aqui, na verdade, são coisas que já existiam no mundo espiritual e que a gente simplesmente conseguiu trazer essa intuição para a vida física da existência de determinada coisa, né, determinado invento, determinada descoberta, que vai se aprimorando, né, e a gente acaba reproduzindo aqui o que já existia lá. Aí eles explicam, né? É por isso, por essas assembleias que ocorrem no plano espiritual, em que os espíritos discutem determinado tema e chegam a determinadas conclusões em conjunto, é que se dá esse acontecimento, né? De que várias pessoas simultaneamente descobrem a mesma coisa. Então eles citam aqui uma fala que muitas vezes a gente diz, né? Parece que a ideia está no ar, né? A ideia paira no ar. Então eles dizem, embora a gente diga isso como uma figura, né? Isso é muito mais, uma expressão muito mais exata do que a gente imagina, porque realmente são os pensamentos dessas pessoas simpáticas que estão sendo trocados entre eles, né? Então, todas as pessoas que pensam sobre determinado problema, que buscam determinada solução, eles acabam contribuindo para propagar todos esses diversos entendimentos sobre aquele assunto que vai gerar descoberta.
inclusive se reúnem para discutir essas soluções para esses problemas. Né? Então, o espírito, muitas vezes, ele revela para outro espírito, sem se dar conta, né, aquelas preocupações que ele tem enquanto está vigilante, enquanto está acordado, e essa revelação muitas vezes se dá, inclusive, no sono, quando ele vai visitar essas assembleias que discutem temas que ele está se preocupando, mas que tantas outras pessoas no mundo também estão se preocupando. Quando a questão 420, é perguntado se os espíritos podem se comunicar quando eles estão despertos. Ou seja, e, obviamente aqui eles estão falando de se comunicar sem a linguagem, né? Então, os espíritos encarnados, acordados, e não durante o sono, quando eles estão acordados, eles podem se comunicar sem usar a linguagem verbal que a gente normalmente utiliza, e daí eles dizem que sim, porque o espírito não está encerrado no corpo. Né? Não é uma caixa, o corpo não é uma caixa que ele entra para dentro. E ele irradia por todos os lados. A gente sabe que especialmente essa irradiação de ondas eletromagnéticas, uma das ondas eletromagnéticas que nós irradiamos é exatamente os nossos pensamentos. Então, sim, nós podemos nos comunicar através dessa irradiação do nosso pensamento, que André Luiz vai chamar de matéria mental, né? Porque a onda eletromagnética ela é uma matéria, né? Esse pensamento que se irradia é uma matéria. Então, essa irradiação que o espírito faz para fora de si, dos seus pensamentos, ele pode ser percebido e pode ser entendido por outro espírito. Então, se isso acontecer, esse espírito que irradiou seu pensamento vai se comunicar com outros espíritos, mesmo estando em vigília. Ele dizia, é mais difícil. Claro que é mais difícil quando você está acordado, alguém, vamos dizer assim, a expressão que a gente usa, né, ler o nosso pensamento, né? Na verdade, o termo certo seria perceber, entender o nosso pensamento. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente consegue, sem a pessoa se expressar através da linguagem, a gente consegue perceber qual é a intenção, por exemplo, dela, né? A gente consegue perceber, inclusive, uma influência negativa de um ambiente que a gente vai, onde todos pensam coisas negativas. E vice-versa. Quando a gente vai na casa espírita, a gente consegue perceber os bons pensamentos que estão sendo irradiados naquele ambiente, né, tanto por encarnados quanto desencarnados. Então, quando o espírito irradia um pensamento e um outro espírito consegue entender, ele se comunica. Os namorados, por exemplo, né, que a gente muitas vezes usa a expressão, né, eu consigo ler o teu pensamento, né? É dessa comunicação que eles estão falando. Na questão 421, eles perguntam como é que pode duas pessoas perfeitamente acordadas ter a mesma ideia. E isso, vejam que muitas vezes a gente tem a mesma ideia e às vezes até ocorre que a gente fala junto, né? A gente está conversando ou está discutindo alguma coisa e as duas pessoas expressam a mesma ideia verbalmente ao mesmo tempo. Então, como é que pode? Né? E eles, então, respondem que isso ocorre quando os dois espíritos são simpáticos, né? Ou seja, quando eles têm uma afinidade. Vejam que essa palavra simpático a gente já estudou no passado, e essa simpatia é relativa a eles terem mais ou menos o mesmo interesse, né? Mais ou menos as mesmas, vamos dizer assim, os mesmos objetivos, né? Os mesmos interesses. Ser espíritos parecidos na sua evolução, que procuram a mesma coisa, né? Então, quando os dois espíritos têm essa semelhança, né? Vamos colocar aqui essa palavra, talvez expresse melhor o que seja simpatia, quando eles têm uma semelhança, eles conseguem ver o pensamento um do outro. E esse ver é óbvio que não é pelos olhos, né? Eles conseguem entender, né? Entender através dos sentidos do espírito o que o outro está pensando. Então, mesmo estando acordado, né, mesmo sem estar adormecido, eles, percebendo o pensamento do outro,
ainda que esse não seja um processo totalmente consciente, é um processo inconsciente, eles revelam a mesma ideia ao mesmo tempo, porque são espíritos semelhantes. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento, né? Isso dá causa que duas pessoas se vejam, se compreendam sem precisarem dos sinais da linguagem. É o que nós estávamos falando, né? Que muitas vezes as pessoas chamam de telepatia, né? Que na verdade, sem entrar no mérito se é telepatia ou não, é a linguagem dos espíritos, né? Nós estudamos nas outras obras espíritas que os espíritos não usam linguagem verbal, né? Eles usam a linguagem de pensamento. Um pensa e o outro entende. Então, é dessa linguagem dos espíritos que mesmo quando nós estamos em vigília, ela também existe e ela também pode ser percebida quando os espíritos são simpáticos. Então, vencido esse primeiro tema, né, que é a transmissão do pensamento, nós vamos para o tema seguinte, que não tem, vamos dizer assim, que não é exatamente uma continuação daquele tema, mas que também fala exatamente aqui desse desprendimento que o espírito consegue ter e se manifestar fora da matéria. É que nós vamos falar da letargia, catalepsia, mortes aparentes. Eu puxei lá do final desse tema o comentário da questão 424 para a gente definir a diferença entre letargia e catalepsia. As duas são mortes aparentes, ou podem ser mortes aparentes, podem ser entendidas, né, como morte total, né, de um ser humano, ou como a morte parcial de um membro ou de determinada parte do corpo. Né? Então eu puxei a explicação lá no 424 para nós diferenciar a letargia da catalepsia. E lá, Kardec vai nos dizer que tanto a letargia quanto a catalepsia, elas derivam do mesmo princípio. Qual é esse princípio? A perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica, né, do corpo, mas que ainda não está devidamente explicada. Né? Eu ainda, me preparando para apresentar esse tema, ainda li alguma coisa na internet que falava que exatamente os médicos não têm muito interesse na letargia e na catalepsia porque eles ainda não conseguem explicar por que acontece isso. Então ainda é um tema que tem uma carência de estudos científicos e médicos sobre esse assunto. Mas a letargia, ela difere da catalepsia. E a letargia é, vamos dizer assim, a mais grave, a mais aguda. Né? O que ocorre na letargia? É uma suspensão das forças vitais. Né? Ela ocorre em todo o corpo. Ou seja, todo o corpo passa a ter uma aparência de morte. Na catalepsia, que é menos aguda, né, essa morte ela fica localizada. Por exemplo, ela pode atingir uma parte somente do corpo. Né? Essa parte pode ser mais extensa ou menos extensa. Então, no caso da catalepsia, né, ela permite que a inteligência, por exemplo, se manifeste livremente. Então, se uma parte do corpo que está aparentando essa morte não afeta, por exemplo, dizer assim, as faculdades mentais, o espírito pode continuar se manifestando, né? A inteligência, que é o espírito, pode continuar se manifestando, através de um gesto, através da fala. Então, a catalepsia, ela tem menos probabilidade de ser confundida com a morte. A letargia, não. Às vezes ela é tão aguda que ela pode, inclusive, essa cessação dos batimentos, né, que ficam muito baixos, né, da circulação que fica muito baixa, ela pode, inclusive, começar a permitir que determinadas partes do corpo meio que comecem a tomar aparência de morte mesmo, até com cheiro. Né? Então, é a letargia que muitas vezes pode acontecer de um médico, inclusive, diagnosticar a morte e a pessoa não ter morrido ainda. A letargia ela é sempre natural, ela não pode ser provocada. Tá? Ela é um fenômeno natural, não tem como se produzir uma letargia. A catalepsia, ela é também natural, espontânea, né? Mas também há casos em que a catalepsia pode ser provocada por uma ação magnética. Então, um magnetizador pode fazer, por exemplo, a gente perder o controle sobre um braço
a gente, aquele braço fica como se fosse morto, né? Nós vemos, por exemplo, a ação magnética, o magnetizador, muitas vezes, anular, vamos dizer assim, a nossa visão para a gente ver uma coisa que não está vendo, ou a nossa gustação, né, nós sentimos o gosto de alguma coisa, né, a gente vê muito na televisão, a pessoa come uma cebola e pensa que não é cebola, que é uma coisa boa. Então, a ação magnética ela pode provocar essa, dizer assim, interrupção da atividade do corpo em determinado setor, por um determinado tempo. E a própria ação magnética depois pode anular o efeito do magnetismo e a pessoa voltar ao normal. Esse é o caso da catalepsia, né? Que ela não é total, ela não é aquela morte aparente da letargia. Então agora vamos às perguntas, né? Pergunta 422. Os letárgicos, os catalepléticos, em geral, veem e ouvem o que se passa no seu redor? Embora eles não possam exprimir, né, dizer o que eles estão vendo e ouvindo, eles conseguem ver e ouvir, e aí segue-se. Essa é uma afirmação. Segue-se a pergunta. Vendo e ouvindo é pelos olhos e pelos ouvidos que ele tem essa percepção? E aí os espíritos respondem que não. Não é pelos olhos e pelos ouvidos que o cataléptico e o letárgico continua vendo e ouvindo, né? É pelo espírito, não é pelo órgão físico, né? É pelos órgãos do espírito, ou do perispírito, se nós preferirmos, né? Então, o espírito continua tendo a consciência de si, mas ele não pode usar os órgãos do corpo físico que estão impedidos, portanto, não pode se comunicar. Então, as percepções elas são diretamente percebidas pelo espírito, através do seu perispírito. E a pergunta é por que é assim, né? Porque o corpo, no caso em que a letargia e a catalepsia tomam os órgãos do corpo da visão e da audição, ele não está funcionando. Então, esse estado especial dos órgãos, né, quando os órgãos do corpo físico não funcionam, mas o espírito continua percebendo o que está acontecendo em sua volta, prova que no homem, além do corpo, existe alguma outra coisa, né? E o que é essa coisa que continua existindo? O espírito, né? O corpo já não está funcionando, mas o espírito continua ativo. A gente tem essa também situação nos episódios de quase morte, né? E até no caso, por exemplo, quando as pessoas, por algum tempo, elas ficam em estado vegetativo, por exemplo, né? Então, a pessoa entra naquele quadro, ela não consegue se comunicar, ela não tem nenhuma interação com o meio que ela vive, né? Às vezes ela está deitada na cama, virada para cima, né, com os olhos virados para cima, e ela vai relatar coisas que vão acontecer para onde a sua visão não estava voltada, ou às vezes ela estava com os olhos fechados, né, sem perceber nada, e ela volta daquela situação, né, também o caso do Kodo, e ela relata episódios e acontecimentos que ela não poderia ter percebido com o corpo. Existe uma pesquisa no Brasil, que é feita na USP, em parceria com um pesquisador dos Estados Unidos, em que durante a cirurgias, coisas assim, que a pessoa está desacordada, eles colam placas no chão, no piso da sala onde a pessoa é atendida. Então a pessoa está deitada com o olhar voltado para cima. E aí as pessoas voltam da anestesia e revelam que elas leram placas no chão. E dizem até o que estava escrito. Então isso prova que não foi o corpo que leu, né? Porque o corpo ele se manifesta nesse ponto de enxergar, de ver, ele se manifesta através da visão. E a visão se dá através dos olhos. E se os olhos não estavam olhando para o chão, como é que ela viu o que estava escrito no chão? Então isso é a prova de que mesmo o corpo não funcionando, alguma coisa ainda continua ali ativo, interagindo, né? Percebendo, vendo
enfim, tendo a capacidade de perceber o meio que ela está em volta. É o que também ocorre na catalepsia e na letargia. 423. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir todos os aparelhos de morte e depois voltar a habitar esse corpo? Ora, nós sabemos que não, né? Nós sabemos que quando ocorre a concepção do corpo, o espírito se liga a ele. Se um dia esse laço, que a gente muitas vezes é descrito como um fio, né? Um fio dourado, se esse laço se desprender, ele se desprendeu. Ele não volta nunca mais a se unir novamente, fazendo com que o espírito volte a ficar ligado ao corpo. Então, quando a pergunta de separar-se inteiramente do corpo, se ele se separar inteiramente do corpo, ele não pode mais ser ligado, porque essa ligação só acontece na concepção. Então vamos ver a resposta que os espíritos dão. Na letargia, o corpo não está morto. Aliás, na catalepsia também não, né? Mas eles estão falando da letargia, que é o mais agudo, né? Que é o mais severo. Então, na letargia, o corpo não está morto. Existem algumas funções que continuam a executar-se, né? E a vitalidade se encontra no estado latente, né? No estado da semente, né? Ela está ali. Existe uma vida. Se nós colocarmos na semente uma certa quantidade de nutrientes, sol e água, ela desabrocha. Então é um sinal de que a vida está ali, né? Então a vitalidade está latente, mas não está aniquilada. Ela está ali. E como então o corpo não está totalmente morto, o espírito continua ligado, né? O corpo ainda vive, o espírito ainda está ligado. É somente uma situação que, vamos dizer assim, inibe a maioria das funções que o corpo teria, dando essa aparência de morte. Mas o espírito não se desliga, porque se ele se desligasse, não teria como voltar novamente a obter essa ligação. Aí se daria realmente a morte. Então, é o que eles nos explicam depois. Se romper a ligação do corpo com o espírito, ou se nós preferirmos do corpo com o perispírito, né, que é realmente quem está ligado, por efeito da morte real, ou pela desagregação dos órgãos, né, quando os órgãos se desorganizam, também pode haver esse rompimento, os laços que prendem um ao outro, né, se ocorrer isso, a separação é integral, o espírito não volta mais a conseguir se ligar com aquele corpo. Aquele corpo realmente, então, começa a se degenerar, se desorganizar, porque ele não tem mais a matriz. A matriz que mantém ele organizado é o perispírito, né, que é organizado pelo espírito. Uma vez que o perispírito e o espírito se desligaram, porque o perispírito sempre está, o espírito sempre está envolto no seu perispírito, ele então vai se desagregar e não vai conseguir reconectar, fazer essa reconexão. Agora, quando um homem que aparentemente está morto volve à vida, é porque não existiu a morte não se completou e o espírito continuou ligado àquele corpo. Por isso que ele pode voltar à vida, só nessa situação. E aí a nossa última questão, que é a 424, pergunta se quando a gente dispensa cuidados necessários para um ser que está prestes a desencarnar, a morrer, né? O corpo está prestes a morrer, nós conseguimos restituir a vida a um ser que, se não fosse feito aquele socorro, ele definitivamente morreria. Então, a pergunta é, dispensado de certos cuidados, um ser que iria morrer, né, se não fosse socorrido, uma vez que ele é socorrido com esses cuidados, ele pode continuar existindo, continuar tendo a vida física, né, a vida do corpo? Eles dizem, sem dúvida. E eles dizem, todos os dias tendo a prova disso. Prova do quê? De alguém que estava prestes a morrer, muitas vezes o próprio médico diz, né, olha, não tem mais o que fazer, não tem mais solução. A pessoa se recupera, sai do hospital, né, volta a ter um período de vida, né, contra todos os prognósticos. E aí eles dizem que o magnetismo, nesses casos, constitui muitas vezes esse poderoso meio de ação, esses cuidados dispensados em tempo, né?
Por que o magnetismo? Nós sabemos, né, o magnetismo, que é o mesmo do passe magnético, né, ele restitui ao corpo o fluido vital, que é necessário para o corpo ter a vida. Esse fluido vital que normalmente o espírito consegue ir, vamos dizer assim, se recompondo dele, né, através de uma constante reposição do fluido vital. Quando o corpo fica muito desorganizado, ele não consegue absorver fluido vital da natureza. Então, aí, muitas vezes, o magnetizador, ele dá ao outro corpo, né, o corpo de outra pessoa, esse fluido que ela não consegue produzir, e assim ela consegue produzir a cura. Né? Quando nós lemos lá na Gênesis, o capítulo que fala das curas, né, que fala exatamente disso, da possibilidade de nós cedermos, né, moléculas sãs para outra pessoa, né, moléculas sadias, né, são exatamente essas moléculas transmitidas pelo magnetismo que vão produzir na outra pessoa a cura, é porque a pessoa já não tem mais condição dela mesma se, vamos dizer assim, se restabelecer, se ela conseguir tirar, né, muitas vezes da natureza, esse fluido vital, que ela vai repondo durante toda a sua vida, e aí então um doador, né, doa aquele fluido vital, e aí esse fluido vital que estava faltando vai fazer com que os órgãos funcionem de novo e vai manter a vida dessa pessoa, né? Então, o princípio da cura, o princípio do passe magnético, todos estão, o princípio da oração, né? Na oração que se faz para alguma pessoa, todas elas estão baseadas nisso, em você repor moléculas sadias para uma pessoa que não está conseguindo produzir em si a vitalidade que ela necessita, né? E aí ela não tendo a condição de fazer isso, alguém pode fazer por ela, doando moléculas da sua aura, né, seu ambiente magnético, para que ela então consiga restabelecer o funcionamento dos órgãos. Então, dessa forma, nós terminamos aí essa aula de hoje, que é a nossa aula 60, onde nós tratamos 2 temas, concluindo que sim, nós podemos transmitir o pensamento de um espírito para outro, mesmo quando estamos em vigília, porque essa é a comunicação que os espíritos realizam entre si, não? Especialmente os espíritos mais evoluídos, eles não usam mais a linguagem verbal. E também percebemos aí que a letargia, a catalepsia, que são as mortes aparentes, né, elas nunca, da sua ocorrência, há o desligamento do espírito do corpo. Ou seja, o espírito continua ligado ao corpo e por isso que permite que essa morte não seja realmente uma morte definitiva, né? Que possa o espírito retornar à sua existência quando determinadas condições que nós ainda na medicina não conhecemos bem, né? Mas uma das formas de se provocar uma interrupção aí da letargia da catalepsia, nós sabemos que é o magnetismo, e era exatamente o que Jesus fazia, né? Nós temos lá vários casos no Evangelho relatados, né? Em que muitas vezes se imaginava que a pessoa tinha morrido, ou seja, nesse caso provavelmente ela estava em letargia, né? E Jesus, através do seu magnetismo, através da sua energia, através da sua capacidade de transmitir moléculas sadias da sua aura, da sua atmosfera fluídica, quando então fazia a infusão dessas energias nas pessoas, elas voltavam à vida normal, como foi o caso de Lázaro, né? Que, conforme a Bíblia, né, já inclusive cheirava mal, né, já tinha sido inclusive dado como morto, já tinha sido feito o sepultamento dele, e Jesus chega lá e diz para ele voltar à vida, e ele volta à vida, porque ele não estava morto, nem o espírito tinha sido desprendido do corpo físico. Então, essa lição de hoje nos permite entender muitas coisas, né, que parecem tão
cheias de milagres por trás, mas que a gente percebe que não tem milagre nenhum, que são realmente leis de Deus aí que se cumprem. Nós agradecemos a todos aí que estiveram com a gente, pedimos aos amigos espirituais que nos abençoem, que tenhamos uma boa semana e que possamos nos encontrar na próxima semana novamente.